Há momentos na história da guerra em que uma nação executa um plano tão audacioso, tão psicologicamente devastador, que o inimigo fica encarando as próprias mãos, percebendo que foi transformado no instrumento de sua própria destruição. Para os Estados Unidos, durante os dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, o campo de batalha não era apenas uma trincheira lamacenta ou uma cidade bombardeada. Eram as próprias mentes do povo alemão. Enquanto o regime nazista se gabava de uma fortaleza impenetrável de censura e controle absoluto, agentes da inteligência americana arquitetavam silenciosamente uma obra-prima da decepção que humilharia o Terceiro Reich de dentro para fora. Esta não era uma arma de aço ou pólvora, mas sim de papel, tinta de uma astúcia inigualável. Eles a chamaram de Operação Cornflakes, um golpe de mestre psicológico orquestrado pelo Escritório de Serviços Estratégicos, a OSS, o lendário predecessor da CIA. O objetivo era tão brilhante quanto perigoso, forçar o meticuloso e altamente organizado serviço postal alemão, o Reichspostdienst, a entregar propaganda antinazista americana, sem saber, diretamente nas mesas de café da manhã dos cidadãos alemães. A Gestapo governava as ruas com terror, garantindo que nenhum cidadão ousasse pegar um panfleto aliado caído do céu. Mas os espiões americanos sabiam que, na privacidade de seus lares, ao abrir o que parecia ser uma correspondência comercial oficial, o povo alemão finalmente veria as rachaduras no império em ruínas de Hitler. No final de 1944, os aliados já estavam lançando centenas de milhares de panfletos sobre o território alemão. Mas os oficiais de guerra psicológica entenderam uma verdade fundamental sobre o medo totalitário. Um cidadão alemão caminhando pela rua jamais arriscaria sua vida para pegar um jornal aliado caído nas pedras, sabendo perfeitamente que um vizinho vigilante poderia denunciá-lo à polícia secreta, resultando em uma sentença de morte imediata. Os oficiais da inteligência americana deduziram que o único espaço seguro que restava no regime fascista era portas fechadas. Para contornar os olhos vigilantes da Gestapo, os homens e mulheres da OSS criaram um esquema que exigia perfeição absoluta. Operando a partir de Roma, os agentes americanos vasculharam listas telefônicas alemãs do pré-guerra e jornais da época, selecionando aleatoriamente mais de 2 milhões de nomes de cidadãos comuns registrados em todo o Reich. Como o governo alemão controlava rigidamente a correspondência doméstica e examinava duramente as cartas pessoais, a OSS falsificou sua propaganda para parecer exatamente como correspondência comercial oficial, que frequentemente passava pelo sistema sem censura. A unidade de Roma se tornou uma agência de correios fantasma, falsificando mais de 15 mil envelopes por semana. As cartas eram preenchidas com materiais subversivos e jornais falsos, que retratavam o alto comando alemão como dividido, desmoralizado e à beira do colapso total. Mas o verdadeiro brilho do esforço de espionagem americano não estava apenas na mensagem, e sim no mecanismo de entrega, exigindo um nível de falsificação que paralisaria as autoridades nazistas se fosse descoberto. Para tornar as cartas totalmente indistinguíveis do correio alemão autêntico, a OSS convocou mestres falsificadores para recriar os selos icônicos do Terceiro Reich. Embora os britânicos já tivessem falsificado selos padrão anteriormente, os americanos levaram a guerra psicológica um passo adiante, criando o que ficou conhecido como o selo da caveira. À primeira vista, o selo de 12 Pfennig parecia o retrato padrão de Adolf Hitler. Mas, numa inspeção mais detalhada, o rosto do ditador foi magistralmente alterado para revelar uma caveira exposta e sem carne, assemelhando-se a um cadáver em decomposição. Ainda mais humilhante para a liderança nazista, a inscrição alemã na parte inferior do selo foi meticulosamente alterada. Em vez de ler Deutsches Reich, que significa o Império Alemão, os falsificadores americanos gravaram as palavras Futsches Reich, que se traduz como o Império em Ruínas. Esses selos forjados eram uma zombaria silenciosa e aterrorizante do Führer, projetados para perturbar profundamente qualquer um que os recebesse. As cartas forjadas foram então embaladas em sacos postais falsificados que a OSS criou minuciosamente para imitar a lona exata e as marcações dos sacos autênticos do Reichspostdienst. Cada detalhe, até os carimbos de roteamento e o tipo de material usado, era uma imagem no espelho absoluto do sistema postal alemão. Com os sacos de correio falsificados preparados, as forças aéreas do Exército dos Estados Unidos foram chamadas para executar a fase mais perigosa da operação, misturando destruição explosiva com engano cirúrgico.
O plano dependia da precisão da 15ª Força Aérea, especificamente dos caças-bombardeiros P-38, encarregados de caçar trens de correio alemães que cruzavam o sul da Alemanha e a Áustria. A primeira missão oficial da Operação Corflax ocorreu em 5 de fevereiro de 1945, quando caças americanos metralharam um trem de correio com destino à cidade austríaca de Linz, destruindo completamente a locomotiva e devastando os vagões de carga. No entanto, o bombardeio era apenas uma distração. Minutos após o ataque inicial, uma segunda onda de aeronaves americanas fez um voo rasante sobre os destroços ainda em chamas. Soltando sua carga não convencional, eles lançaram os sacos de correio da OS meticulosamente forjados diretamente nos escombros do trem destruído. A armadilha psicológica foi armada perfeitamente. Quando as autoridades e os trabalhadores postais alemães chegaram para limpar os destroços e resgatar as correspondências, eles recolheram, sem saber, os sacos americanos junto com os seus. Incapaz de distinguir a lona autêntica das falsificações americanas, o Reichspostspost carregou a propaganda em seus caminhões sobreviventes e entregou o veneno psicológico em mãos a milhares de civis por todo o império em colapso. O nome Operação Corflax, ou Flocos de Milho, foi escolhido pela OS com uma imagem específica em mente. Eles queriam que os cidadãos alemães abrissem suas correspondências e lessem essas verdades desmoralizantes enquanto tomavam seu café da manhã. Entre fevereiro e abril de 1945, os pilotos americanos executaram 20 missões distintas, lançando mais de 320 sacos de correio falsos contendo quase 100 mil cartas forjadas. A taxa de sucesso das infiltrações foi impressionante, provando que o aparato de inteligência americano poderia efetivamente sequestrar a própria infraestrutura do Terceiro Reich. A operação foi executada de forma tão impecável que o maior obstáculo que enfrentou não teve nada a ver com a contra-espionagem alemã descobrindo a trama. Ironicamente, o único obstáculo real foi o imenso sucesso das próprias campanhas de bombardeio aliadas, que reduziram tantas cidades alemãs a escombros que milhões de cidadãos se tornaram refugiados. Muitas das cartas forjadas não puderam ser entregues simplesmente porque os endereços não existiam mais, já que os destinatários haviam fugido dos centros urbanos devastados. No entanto, para aqueles que receberam a correspondência, a visão do ocelo da caveira e a verdade inegável impressa na propaganda americana serviram como uma percepção assustadora. A Operação Corflax continua sendo uma das campanhas de guerra psicológica mais engenhosas da história militar, um testamento de como os agentes americanos transformaram o orgulho do serviço postal alemão em uma arma que entregou a certeza absoluta de sua própria derrota. Para realmente entender a magnitude da Operação Corflax, é preciso olhar profundamente para as sombras do sindicato de falsificações da OS operando na recém-libertada Roma. Os americanos sabiam que os inspetores postais alemães eram notoriamente meticulosos, treinados para sentir o peso exato, a textura e o alinhamento das fibras de cada envelope que passava por suas mãos. A OS não podia simplesmente imprimir esses documentos em papel americano padrão. Isso seria uma sentença de morte imediata para a operação. Em vez disso, agentes da inteligência americana tiveram que vasculhar o continente devastado pela guerra para obter a composição química precisa das fábricas de papel alemãs e os corantes exatos usados na tinta do Reichspostspost. A unidade de Roma operava sob extrema pressão, essencialmente funcionando como uma casa da moeda clandestina, onde mestres gravadores trabalhavam incansavelmente sob duras condições de pouca luz para replicar os detalhes microscópicos dos selos de 12 Pfennig. Eles estudaram as métricas de perfuração, as marcas d'água e a consistência da cola, sabendo que um único milímetro de erro ou um leve odor químico no adesivo alertaria a Gestapo. Isso não era mera impressão. Era a engenharia reversa da alma burocrática da máquina de guerra alemã, provando que a engenhosidade americana poderia clonar perfeitamente e corromper os sistemas mais seguros do inimigo. Mas criar a falsificação perfeita era apenas metade da batalha. Os americanos ainda precisavam entender a mecânica invisível das instalações de triagem de correio da Alemanha. O Reichspostspost utilizava carimbos de cancelamento altamente específicos e em constante mudança para processar a correspondência doméstica, um sistema projetado especificamente para impedir a espionagem. Para quebrar esse código, a OS iniciou um protocolo secreto de coleta de inteligência, filtrando milhares de soldados alemães capturados alojados em campos de prisioneiros de guerra aliados.
Os agentes americanos identificaram sistematicamente qualquer prisioneiro que tivesse trabalhado anteriormente como balconista de correio, condutor de trem ou administrador postal para o Reich. Em vez de interrogatórios duros, a OAS ofereceu a esses prisioneiros melhores rações e condições confortáveis em troca de detalhes aparentemente inofensivos sobre seus antigos empregos civis. Sem saber, esses carteiros capturados entregaram aos americanos a planta definitiva da rede de comunicações internas de Hitler. A OAS aprendeu exatamente como as máquinas de triagem operavam, como era a tinta de cancelamento em uma terça-feira em Berlim em oposição a uma quinta-feira em Munique, e como rotear o saco falsificado para contornar totalmente os sensores regionais. Os americanos estavam usando a própria força de trabalho do inimigo para construir a arma psicológica que os destruiria. Quando os envelopes americanos meticulosamente elaborados finalmente começaram a circular pelas artérias do sistema postal alemão, o impacto psicológico foi devastador, especialmente para a liderança nazista. O súbito aparecimento dos selos da caveira dentro de malas postais oficiais desencadeou uma onda absoluta de paranoia nos mais altos escalões da Gestapo. Inspetores da polícia secreta foram enviados para instalações de triagem de correspondência em todo o país, tentando desesperadamente encontrar a fonte da subversão, completamente inconscientes de que as forças aéreas aliadas estavam lançando a correspondência diretamente em seus trens bombardeados. As autoridades alemãs começaram a suspeitar de traição por parte de seus próprios funcionários postais, levando a uma caça às bruxas interna, prisões e a uma quebra total de confiança na rede do Reichspostdienstpostreis. O fato de a Gestapo não conseguir impedir o fluxo dessas cartas provou à população alemã que seu governo estava perdendo o punho de ferro. Toda vez que um cidadão abria uma carta falsa e via a caveira apodrecida de seu ditador, era a percepção profunda de que os aliados não estavam apenas em suas fronteiras, mas profundamente enraizados em suas vidas diárias. A Operação Cornflakes destruiu a ilusão de invulnerabilidade nazista, deixando o regime humilhado e engasgado com sua própria propaganda, executando perfeitamente a visão da OAS de quebrar a mente do inimigo muito antes que os tiros finais da guerra fossem disparados.